Bom, gente, eu vou chamar aqui já do outro lado da tela o nosso próximo e último entrevistado. Eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no Chiepar, Cássio Lúcio Tilico. Cássio Lúcio, bom dia. Bom dia, Anderson. Alô, galera aí da Faixa Livre, um bom dia a todos, um excelente salve Jorge aí pra galera. Estamos aqui no nosso greve. É isso, Tilico. Eu quero agradecer muito a tua presença. Como você disse aí pra gente, você está na mobilização aí dos trabalhadores da eletronuclear, que nesse momento realizam um movimento paredista, uma greve, que já se estende aí por mais de 2 semanas, né, o Tilico? 15 dias aí desse movimento dos trabalhadores da eletronuclear, onde vocês reivindicam uma série de direitos da categoria, também trazem essa mobilização contra retrocessos estabelecidos pela direção da eletronuclear. E eu queria que você detalhasse aqui para a gente, por favor, viu, Tilico? Eu não vou me estender muito, não. Eu queria te passar a palavra para você falar um pouco a respeito dos motivos que levam a essa paralisação dos trabalhadores da eletronuclear iniciada no último dia 8. Fala um pouquinho sobre essa greve para a gente, por favor. Perfeito. Bom dia a todos mais uma vez. Anderson, a gente está entrincheirado aqui desde o dia 8 de abril. A nossa greve foi deflagrada por tempo indeterminado, pois tentamos, desde o início do ano, uma negociação justa com os trabalhadores. Mas a empresa, por questões de austeridade, ela não está podendo avançar na negociação. Ao invés dela tentar sentar à mesa para dialogar, ela insiste em querer colocar em primeiro lugar o chamado ato de gestão. Ela não permite que o sindicato avance na negociação e insiste em querer frustrar os direitos dos trabalhadores. Ela insiste em querer colocar autonomia que ela não tem sobre o direito do trabalhador. E o trabalhador ele não vai aceitar que a empresa imponha as condições dela. A gente entende que um acordo justo é aquele que ninguém sai ganhando, tá? E a nossa campanha, ela tão somente ela mira a manutenção do acordo que foi passado, suspenso desde o dia 20 de janeiro, para que a gente possa manter os benefícios históricos de lutas. E ela insiste em querer derrubá-los, entendeu? Então, nós fomos notificados ontem, no final da tarde, pela Justiça do Trabalho, TRT, primeira turma, para uma audiência no dia 28, segunda-feira, às 14 horas, para tentar uma conciliação. A empresa solicitou que o TRT possa fazer uma intervenção em mesa, mas ela não é capaz de chamar o sindicato para dialogar. Diante do que a gente está colocando hoje, e a categoria está se mantendo unida na base Angra, a gente vai viver agora o nosso momento de resistência. A gente não vai ceder um passo do nosso movimento até que a empresa apresente as cláusulas justas, tá? E o maior impasse que nós temos hoje seria a condição sobre as casas. A empresa insiste em querer retirar todo o texto que nos garante a condição inicial sobre os direitos sobre as vilas. Tá? Inclusive, ela tem feito um jogo de narrativas onde demonstra que a gente tem errado nesse caminho. Isso não é verdade. A gente quer que mantenha todos os textos originais. E, falei, por ato de gestão, ela insiste, é obrigada pela SESC a retirar esses textos. O sindicato foi em Brasília, procurou a SESC, conversamos com a SESC e a SESC falou que isso não é uma verdade. Só explica aqui, Chico, me perdoa, só explica aqui para os nossos espectadores o que é a SESC que você está dizendo. Gostaria que regulariza, controla todas as estatais. Certo. Ela que controla as condições das estatais. Como a nossa empresa é autossuficiente, ela não precisa
autorização para algumas ações do orçamento de união. Então, a SESC já deixou clara que a eletronuclear tem autonomia própria em negociar e discutir sobre qualquer tipo de proposta e texto. Mas a empresa ela se esconde atrás da SESC, alegando que não é ela que quer impor, mas são determinações da SESC. E a gente fica nesse jogo de empurra-empurra. O sindicato sempre lembra que os trabalhadores estão aqui para o diálogo aberto e que os nossos direitos sejam mantidos. E a empresa insiste em querer impor o ato de gestão sobre o direito do trabalhador. Essa é a condição que a gente está. Os trabalhadores estão aqui, pleno feriado, está um sol maravilhoso em Angra dos Reis, mas a nossa resistência está dentro. A gente não vai ceder a qualquer pressão da empresa. Apesar da base da sede no Rio de Janeiro ter aprovado a proposta da empresa, os trabalhadores da Eletronuclear Base Angra, minuciosamente, leram todas as cláusulas, uma a uma, onde tinha diversos pontos controversos e que solicitamos correções e alterações, mas a empresa ignorou o apelo dos trabalhadores, acreditando que deveríamos seguir igual a sede no Rio, aprovar um acordo. Só que o trabalhador da Base Angra, ele não aprova qualquer acordo. Ele estuda, ele lê com clareza para tomar a melhor decisão. Claro, sempre buscando o melhor para a empresa e o melhor para o trabalhador. O que está atrapalhando é a autogestão da empresa, através do presidente Raul Licurgo e diretor de administração em querer impor condições que os trabalhadores da Base Angra têm a necessidade. Essa é a condição nossa. O Tilico, você trouxe aí uma série de reivindicações, vocês trabalhadores da eletronuclear, em relação à direção da empresa, e era justamente a respeito disso que eu queria trazer aqui a discussão. A empresa tem feito diálogo com vocês, no sindicato, com os trabalhadores? Houve algum tipo de iniciativa promovida pela eletronuclear no sentido de tentar encerrar essa greve? Você falou que vai haver aí, vocês foram notificados ontem pelo TRP, pelo Tribunal Regional do Trabalho, dessa audiência aí de conciliação no próximo dia 28. Há algum tipo de diálogo estabelecido ou uma tentativa da eletronuclear de fazer a negociação com os trabalhadores no sentido de se encerrar essa greve? Excelente pergunta. Desde que nós determinamos greve por tempo indeterminado, a empresa ela nunca chamou o sindicato à mesa para negociar. Quem fez a apelação fui eu, como presidente do sindicato da Base Angra, através da ART da empresa, uma interlocução com a diretoria e o presidente Raul. Eles apenas atenderam a solicitação da nossa base. Eles, em momento algum, chamaram o sindicato. Nós estamos chamando eles todas as vezes para tentar distensionar a nossa greve. Mas a empresa ela não procura o sindicato e muito menos os trabalhadores. É o sindicato que está tentando buscar uma melhor condição, uma melhor comunicação, um diálogo. Mas a empresa, através do presidente Raul Licurgo, nunca procurou o sindicato para negociar. É muito grave essa constatação que você traz aqui para a gente, viu, Tilico? Essa falta de diálogo estabelecido por parte da empresa em relação aos trabalhadores, ao sindicato, aí na eletronuclear. Agora, vocês também citam algumas violações cometidas pela direção da eletronuclear em relação aos direitos dos trabalhadores, viu, Tilico? Eu queria que você... aliás, você já vinha, inclusive, detalhando isso, falando a respeito desse tema na última entrevista que a gente fez cerca de 2 meses atrás. Nada mudou de lá para cá? Houve algum tipo de mudança nessas violações aí que eram cometidas por parte da empresa aos direitos dos trabalhadores de fevereiro para cá, Tilico? Nenhuma alteração até o momento. A gente procura a empresa para realmente distensionar, mas o que a gente tem de resposta é que ela mantém a proposta inicial dela por imposição dessa autogestão. O que a gente hoje
tem de expectativa é que amanhã, na reunião dos acionistas, do Conselho dos Acionistas da Eletronuclear, eles possam definir um rumo melhor para os trabalhadores e que eles possam ter autonomia de desligar toda essa diretoria que, em momento algum, respeitou o direito do trabalhador, que continua querendo impor a sua opinião sobre o direito do trabalhador. O Tilico, você disse que amanhã vai haver uma reunião de acionistas da Eletronuclear. Depois dessa reunião, já está estabelecido ou agendado algum diálogo com a categoria? Vocês vão buscar a empresa, depois dessa reunião de acionistas, para tentar mais uma vez essa negociação? Há alguma coisa agendada aí, para além, obviamente, dessa conciliação lá no Tribunal Regional do Trabalho? Há alguma questão relativa a essa reunião que vai acontecer amanhã de acionistas? Cara, a gente tem uma expectativa muito grande que a reunião de acionistas tome a melhor decisão para o futuro de nossa empresa, tá? Por isso que a gente acredita que toda a diretoria que causou esse caos para que o trabalhador pudesse chegar a uma greve por tempo determinado, ela troque uma diretoria arrogante por uma diretoria nova aberta ao diálogo. No dia 1º de abril, teve uma audiência no mesmo Tribunal Regional do Trabalho, ao qual o desembargador Roque fez o apelo à empresa, alertando os riscos da empresa ter que bancar uma greve. A resposta da empresa foi clara: estamos preparados para bancar a greve do trabalhador. E hoje ela está recebendo o que ela pediu. Então, a nossa expectativa, na segunda-feira, dia 28, às 2 horas, com o desembargador Roque, é que ele possa sensibilizar os reflexos dos nossos movimentos diários, que a empresa fique sensibilizada e possa, enfim, querer fazer um acordo justo com a categoria da base Angra. Essas são as nossas expectativas. Não, muito importante esse diálogo e essa reunião amanhã de acionistas da Eletronuclear, no sentido de se voltar a estabelecer essa conversa, essa negociação com os trabalhadores. Agora, Tilico, fala um pouquinho sobre os prejuízos que esse processo tem produzido para a Eletronuclear, porque, obviamente, toda a greve produz repercussões nas empresas, enfim. O que é que esse movimento, mais do que legítimo e necessário, dos trabalhadores tem produzido no que diz respeito ao trabalho da Eletronuclear? É importante ficar claro a melhor condição. Angra 2 ela está funcionando 100% segura, independente de estar com a greve por tempo determinado, com a adesão de 98% dos trabalhadores em Angra. As usinas continuam, Angra 2 produzindo de maneira segura. A parada de Angra 1 está transcorrendo, claro, de uma maneira mais lenta, mas também sem nenhum tipo de anormalidade. A nossa greve, o nosso piquete, ele não tem barreira e impedimento. O que a categoria traz para todos os trabalhadores é o convencimento para que eles se juntem e aumentem a massa do nosso movimento de greve. Tá? A empresa está amargando um atraso sobre a parada e extensão de vida útil em Angra 1, mas está correndo os trabalhos paralelos de maneira um pouco mais lenta, pois o trabalhador ele está fazendo uso do direito de greve e está ficando no piquete. Ou seja, a empresa ela está amargando o preço que ela mesma quer. Tá? O trabalhador está aqui 24 horas na porta da empresa aguardando uma proposta decente para que a gente saia desse impasse e possa retomar 100% a parada de Angra 1 e retornar 100% às atividades de Angra 2. Uhum. É importante você trazer isso para a gente, viu, Tilico? Você dizer que esse movimento paredista, apesar de estar mobilizando boa parte dos trabalhadores da Eletronuclear, isso não está produzindo repercussões no que diz respeito ao trabalho, à manutenção das usinas. O trabalho está mantido, os
as usinas estão funcionando de maneira plena nesse período. É importante você trazer esse alerta aqui para a gente. Agora, Tilico, vocês vêm da Eletro, vocês do sindicato do Xepar, vem alguma solução diante desse cenário de intransigência da direção da eletronuclear? Você acredita que a única alternativa seria a mudança da diretoria para que houvesse, de fato, esse diálogo, ou ainda é possível que essa situação se resolva, mesmo que no Tribunal Regional do Trabalho? Como é que você vê uma solução para esse movimento paredista e, acima de tudo, para as reivindicações que os trabalhadores fazem? Porque, acima de tudo, o que a gente defende aqui é a defesa dos direitos dos trabalhadores. É isso que está em questão. Você vê uma solução breve para isso? Então, a expectativa nossa para o futuro da eletronuclear e para a saúde da eletronuclear é que toda a diretoria seja modificada. Não necessariamente afirmar que para que ela possa ser modificada, eu tenha que tirar peças do xadrez. Não é isso. Tá? A gente acredita, sim, que um bom senso é esperado por toda a categoria pelo presidente Raul Licurgo, mas só depende dele. Ele diz que ele fica atado. Ele não pode ser um presidente lavado. Ele é um desembargador não, um procurador federal, ele é especialista em direito internacional, porém ele não sabe negociar. Tá? Então existe a expectativa, sim, do Raul Licurgo, que fez aniversário recentemente, possa ficar sensibilizado e chamar a gente para um acordo. A gente está aqui 24 horas nessa expectativa, aguardando a possibilidade da empresa. Claro, se a empresa não conseguir sair do pedestal dela e sentar à mesa com o trabalhador, a expectativa vai ser modificada e a gente torce, sim, para que venha uma nova diretoria de cabeça mais fresca, disposta a conversar, disposta a entender a resistência da nossa greve, porque são direitos que foram conquistados e construídos ao longo da história da eletronuclear, e o trabalhador da base Angra não pode abrir mão desses direitos. É isso. Temos muitas mensagens chegando aqui, viu, Otilico, de trabalhadores de eletronuclear que estão participando desse movimento, estão aqui com a gente acompanhando o nosso papo. O Alex BG dizendo que é funcionário de eletronuclear na live. O Eduardo de Oliveira, 4 anos sem reajuste, sem PLR. Os trabalhadores de eletronuclear pedem socorro. Obrigado, viu, Eduardo, pela tua mensagem. Bem como o André Silva, que manda aqui duas participações. O absurdo que estão fazendo com a única empresa de geração nuclear no Brasil. Esses políticos sempre desmantelando o que ainda resta do Brasil. E ele continua aqui, fechar acordo com os trabalhadores fica mais barato do que atrasos e interrupção na geração. Não é uma boa esse tipo de aposta. Obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens aqui no nosso programa. Tilico, a gente vai continuar aqui no Faixa Livre acompanhando toda essa mobilização mais uma vez. Semana que vem, no dia 28, vocês têm esse encontro lá agendado. Receberam ontem essa notificação no Tribunal Regional do Trabalho para fazer o diálogo a respeito do fim dessa greve, esse diálogo com a eletronuclear. Vamos estar de olho, vamos acompanhar aqui de perto. Você mande notícias aqui para a gente a respeito de como foi esse diálogo na Justiça do Trabalho, no sentido de a gente encerrar esse movimento e, acima de tudo, ter o direito dos trabalhadores de eletronuclear atendidos depois dessa situação de intransigência da direção da empresa. Seguimos de olho aqui acompanhando todo esse processo, tá bom, Tilico? Mande notícias aqui, a gente volta a conversar em breve para acompanhar esse movimento, essa mobilização dos trabalhadores da eletronuclear. Quero parabenizar muito vocês, sindicato, por essa movimentação, por essa mobilização, e estamos juntos aí dos trabalhadores da empresa, tá bom? Obrigado, Anderson. Eu tenho que agradecer a cada trabalhador da base Angra, da eletronuclear. Sem eles, nada disso seria possível. Tá? A resistência de cada trabalhador aderindo ao nosso movimento. E deixar claro para toda a população, a nossa greve está mantida, independente da notificação do TRT para uma conciliação. Nós não vamos dar nenhum passo atrás do que tiramos em assembleia, respeitando o direito de cada trabalhador da eletronuclear. Um abraço. Assim que a gente tiver uma novidade e que seja razoável para o trabalhador, eu trago para você mais uma vez. Um abraço. Semana que vem, certamente, a gente volta a manter diálogo para saber o que aconteceu, os desdobramentos
reunião que vocês vão fazer aí lá com a empresa no Tribunal Regional do Trabalho. Seguimos aqui na luta. Obrigado, viu? Um abraço para você, Tilico. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com o Cássio Lúcio Tilico, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, a Estepar, representando a Eletronuclear, conversando conosco sobre essa greve dos trabalhadores. Começou no último dia 8, já há 15 dias, desse movimento paredista, reivindicando uma série de direitos. Ele trouxe aqui para a gente. Vamos seguir acompanhando, né? Segunda-feira, aliás, no dia 28, segunda-feira, né? Se eu não estou enganado, vamos ter aí uma conciliação, uma tentativa de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho aqui no Rio de Janeiro com a direção da Eletronuclear. Vamos ver se chega a um acordo aí no sentido de se defender os direitos dos trabalhadores, essas reivindicações que há tanto tempo o sindicato, o Estepar, enfim, os trabalhadores da Eletronuclear fazem em relação ao ataque aos direitos dos trabalhadores por parte da empresa. Seguimos aqui de olho acompanhando esse processo. Na semana que vem estaremos aqui de olho.